Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai dar uma brincada com inteligência artificial, mais especificamente utilizando a API da OpenAI, que é a criadora do GPT, né, dos modelos GPT, Whisper, Ada e vários outros, e também usando a SDK de AI da Vercel, que foi disponibilizada há algumas semanas. Essa SDK, se você não sabe o que ela é basicamente um wrapper por volta das APIs mais famosas de inteligência artificial, como a Hugging Faces, a própria OpenAI, ou até frameworks como LangChain, que a gente pode conversar um pouquinho nos próximos vídeos, mas a ideia desse vídeo aqui é trazer uma introdução sobre como que a gente pode utilizar dessas APIs para trazer uma experiência para o usuário, né, funcionalidades para nossa aplicação de uma maneira mais interessante. Inclusive, quero te mostrar um projetinho que eu estou trabalhando aqui e uma maneira que eu utilizei a inteligência artificial para facilitar um processo que muitas vezes é repetitivo. Eu vejo que muita gente fica preso, principalmente pessoas da área de desenvolvimento, em como usar a inteligência artificial a fim de responder perguntas, como um substituto do Stack Overflow, ou na hora de agilizar a escrita do código com o Copilot da vida. Mas para mim, inteligência artificial, no nosso âmbito como desenvolvedores, né, a gente tem que pensar em como que a gente pode usar da IA para facilitar a vida do usuário, ou seja, a IA na construção de produtos, na construção de software, e não na escrita de código. Porque eu não acho que a escrita de código é onde ela vai ter maior diferencial, maior proveito pra gente. É como que a gente consegue usar da IA para trazer uma experiência, uma usabilidade ali dentro da nossa aplicação. Posso te dar alguns exemplos de como que a gente consegue fazer isso. Mas nessa aula específica aqui dentro do YouTube, como ela é uma introdução, eu quero te trazer como é que a gente consegue construir um mini chatbot utilizando IA, que seria, acho que o caso mais comum das pessoas estarem usando IA hoje dentro de aplicações, mas eu acho que dá para usar para muito mais além do que chatbot. Eu acho que chatbot a gente tá nos 5%, 10% do que a gente pode fazer com IA nesse momento. O que eu quero deixar aqui também, já desde esse primeiro momento do vídeo, é para você pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários as dúvidas que você tiver em relação a toda essa parte de IA na construção de aplicações. E pode deixar dúvidas técnicas, pode deixar dúvidas de como fazer X feature. Eu vou trazer aqui num PR, ou seja, o PR, se você não sabe o que é, um quadro de perguntas e respostas, não tem nada a ver com pull request, que eu trazia alguns anos atrás, e eu quero trazer aqui um PR dedicado sobre IA, ou seja, respondendo todas as dúvidas da comunidade que você colocar aqui embaixo, voltadas à inteligência artificial aplicada na construção de aplicações, na construção de software. E aqui o que a gente vai fazer então, como eu falei, é usar essa SDK da Vercel, a AI SDK, que ela é basicamente um wrapper por volta das APIs de AI mais famosas, como Hugging Faces, como a própria OpenAI, e também com a integração com frameworks já pré-existentes para a construção de aplicações voltadas a AI, por exemplo, LangChain, né? Então, se você não sabe nada do que eu tô falando, Hugging Faces, LangChain, nada disso, relaxa, eu vou trazer mais alguns vídeos, se vocês gostarem desse assunto, sobre toda essa parte de AI, como construir uma aplicação que usa base de conhecimento, né? Como que você treina um modelo de AI, como que você responde perguntas do usuário voltadas ao conteúdo que você tem na sua plataforma. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vai aqui, deixa um like nesse vídeo e também deixa um comentário, porque é a única forma de eu saber se esse tipo de conteúdo te agrada também, e não só conteúdos voltados a mais técnicos de JavaScript. E, pô, eu particularmente eu tô curtindo muito fazer esses conteúdos de AI. Como eu falei, a parte de AI, assim, ela vai muito além de gerar código pra gente, né? Inclusive, vou mostrar um projetinho que eu tô desenvolvendo aqui. Olha só, se eu abrir aqui Jupyter UI, esse aqui é um projetinho que eu tô trabalhando essa semana, que ele é basicamente um centralizador de upload de vídeos, né? Então, dá uma olhadinha aqui. Basicamente, quando eu abro esse projeto, eu fiz uma feature aqui bem interessante, que às vezes a gente não para pra pensar, né? Então, basicamente, a pessoa pode vir aqui hoje, né? E selecionar alguns vídeos para fazer upload. Nesse momento, ele começa a fazer upload aqui pro bucket, né? Lá no storage, começa a converter o áudio. Isso aqui, até aí, tudo bem. Só que um dos trabalhos mais repetitivos que a gente tinha quando a gente vai subir aulas aqui na Rocket City é dar nome para os vídeos. Mas veja que o nome dos vídeos aqui, ó, ele já meio que tá aqui. Ele só tá sem acentuação, né? Ele ainda tá formatado de uma maneira estranha. Então eu basicamente criei aqui uma ferramentinha, ó, AI Tools, que ele gera todos os títulos já formatado com acentuação. Então ele pega aquele slug e converte aquilo em um texto e também corrige erros de português. E aí você pode pensar, pô, Diego, mas isso aí dá pra fazer sem inteligência artificial. Dá pra fazer, só que é um trabalho muito mais difícil, porque você tem que criar um algoritmo mais complexo, entender a acentuação, quando não tem, ter um banco de dados de palavras, né? E
Aqui ele, como eu falei, ele corrige também os erros, né? Então isso aqui é muito legal. Vamos lá. Oh, deu até erro aqui no upload. Pode tentar de novo aí. Mas vamos lá, porque a gente vai construir, como eu falei, um mini chatbotzinho, né? Então eu vou abrir aqui a minha pastinha do meu YouTube e eu vou começar criando um projeto em Next. Lembrando que essa SDK da Vercel que a gente vai usar, ela funciona, na verdade, com React, com Vue, com Svelte, com Next, com praticamente a maioria das tecnologias de front-end que a gente tem atualmente. E aqui eu vou criar um projeto, eu vou usar o PNPM, mas você pode usar o NPM ou Yarn, tanto faz. E eu vou chamar de Chat AI. E vou dar tudo yes aqui, para ele vir configurado o mais padrão possível, que é com Tailwind, com SLint, com TypeScript, com tudo que a gente precisa para o projeto. E outra coisa legal que a gente vai fazer é que eu vou usar na construção desse projeto a biblioteca de UI do Shed. Essa biblioteca ela ficou bem famosa nos últimos tempos e eu vou mostrar basicamente o que é isso, né? Você provavelmente, se você programa em React, já deve conhecer o Radix, né? O Radix ele é uma série de componentes não estilizados que trazem funcionamento, né? Então, por exemplo, Dialog, né? Aspect Ratio, Avatar, Checkbox, Collapsible. E esses estilos que você está vendo aqui em tela, na verdade, eles estão sendo feitos aqui embaixo, ó, com Tailwind, né? E você pode também trocar para CSS ou Stitches aqui dentro. A ideia do Shed UI aqui, do Shadcen UI, é basicamente ele pegou vários componentes, principalmente os do Radix, né? Então você vai ver que é basicamente os mesmos componentes do Radix, criou uma estilização em cima padronizada entre todos os componentes e disponibilizou isso para a comunidade. A diferença principal que eu vejo do Shed para desse projeto aqui, do Shadcen UI, para outras bibliotecas de interface, é que ele não tem só os componentes do Radix. Então, por exemplo, ele tem o Command aqui, que é de uma biblioteca criada pelo Paco. Se você não conhece o Paco, ele é um design engineer, o cara é bem bom mesmo. Ele criou esse Command K, que é uma biblioteca pra gente criar esses menus aqui, né? E aqui ele tem também, então, Command, ele tem Date Picker, que é uma coisa que a gente também não tem lá dentro do Radix. Então isso é bem legal e tudo acessível, né? Só que pra mim a maior diferença do Shadcen UI para outras bibliotecas de UI é que ele usa uma convenção, isso deve estar até aqui em algum lugar, que é a Design by Copy-Paste. Cara, isso aqui quando eu fui ler sobre isso, aqui ó, Why Copy-Paste and Not Package as Dependency. E isso aqui é muito massa, assim, tem até um artigo mais completo sobre isso. Design by Copy-Paste é basicamente uma estratégia de construção de bibliotecas onde você não oferece para o usuário a experiência dele instalar a sua biblioteca e simplesmente sair usando os componentes. Ao invés de ele instalar a sua biblioteca, ele copia os componentes que já estão prontos de dentro da sua biblioteca para dentro do projeto dele. E aí, claro, você pode automatizar isso caso você queira, mas essa ideia de Design by Copy-Paste é muito massa porque assim o usuário ele ganha a facilidade, né, a produtividade de ter os componentes prontos, sem abrir mão da personalização. Então, por exemplo, naquele projeto que eu estava mostrando, ali que eu estava desenvolvendo, né, o Jupyter UI, aqui que é o de upload de vídeos, veja que aqui dentro da pasta Components, dentro de UI, ó, eu tenho vários componentes que eu importei do Shadcen UI. Só que alguns desses componentes, ó, todos eles estão aqui, eles foram copiados para o meu projeto. Eu tenho total controle de vir aqui ó, e mexer em qualquer coisa, inclusive eu troquei aqui a cor do progresso para roxinho porque é a cor do meu projeto. Então eu não preciso criar uma biblioteca que ela é cheia de customizações. Basta eu copiar o código dessa interface para dentro do projeto do usuário e o usuário pode customizar da maneira que ele quiser. Isso aqui eu achei muito legal e aí daí que eu conheci esse conceito de Design by Copy-Paste. Show, agora que nosso projeto já está criado aqui, eu vou abrir então Chat AI, a gente vai abrir. Aqui ele vem com algumas coisas pré-configuradas, eu vou tentar remover o máximo de coisas aqui. Então aqui no Globals vou remover esse CSS, no Tailwind Config posso tirar essa parte do Extend aqui, deixar o menor possível. No Layout tudo certo, na Page vou tirar também tudo aqui. A gente pode botar só um H1, Hello World. Tira esse image que eu não vou estar utilizando, Favicon posso remover. E dentro de Public também, esses dois logos aqui eu posso remover. E agora a gente vai configurar, como eu falei, o Shadcen UI para a gente estar utilizando. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Então a gente vai basicamente executar esta linha de código aqui. Estou usando o PNPM, mas ele tem a opção aqui de você copiar independente do seu Package Manager. E aqui ele vai fazer uma série de perguntas, né? Se eu estou usando TypeScript, sim. Qual padrão de estilo que eu quero usar os componentes? Então hoje ele tem dois, né? O Default e o New York. O que muda é que o New York ele é um pouquinho mais flat, assim, um pouquinho menor, mas aqui o tom de cinza que a gente quer usar, né? Todo o Shadcen UI ele é baseado em cores de cinza, bastante tons de cinza.
Então aqui eu vou usar o Slate, é o tom do Tailwind, né? O Tailwind ele tem vários tons de cinza, um puxado mais para azul, outro puxado mais para marrom. Onde que tá o meu arquivo global CSS? Então ele tá dentro de source app globals CSS. Se eu quero usar variáveis CSS para customização das cores, que eu vou botar sim, mas tanto faz. E aqui onde que tá meu arquivo Tailwind, onde que vão ficar meus componentes? Pode ser @components, @libutils pode ser. Sim, tô usando server components e yes. Show! Ele vai criar aqui a estrutura pra gente, vai criar também esse components.json, que armazena basicamente quais componentes eu tenho instalado na minha aplicação. Feito isso, eu vou rodar este outro comando aqui, que é o pnpm shed. Deixa eu copiar aqui, na verdade ele não usa pnpm aqui, ele usa pnpm dlx. E eu posso rodar esse comando add sem passar qual que é o nome do componente, e ele vai trazer uma lista de componentes que eu posso instalar pra gente criar o nosso chatbot, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui alguns componentes, vou pegar só o button, o card, vou pegar o avatar, vou pegar o input, acho que é isso. Dou um Enter, yes, ele vai instalar então os componentes agora pra gente. E o processo de instalar dele, como ele é Design by Copy Paste, ele vai copiar os componentes aqui pra dentro. Então aqui dentro de Components/UI você vai ver os componentes que eu selecionei, já estão ali dentro. E ele instala também todas as dependências desse componente, né? Então como ele usa o Radix por baixo dos panos, ele já instalou também toda a biblioteca do Radix. E agora na nossa página a gente pode sair usando esses componentes aqui na nossa aplicação. Então o que eu vou fazer aqui agora é colocar uma div. Como o Next já vem com Tailwind por padrão, vou dar um flex, item center, justify center. E aqui dentro eu vou criar a nossa janelinha do chat, que na verdade ela vai ser um card. E aí dentro desse card eu tenho o card header, que dentro dele eu posso ter um título, então card title. E eu posso ter um card description, então vou chamar aqui de chat AI, using Vercel SDK to create a chatbot. E aqui eu tenho o card content, que é onde vão ficar as nossas mensagens. E aqui no final eu tenho o meu card footer, que é onde vai ficar o meu form para inclusão de uma nova mensagem. Aqui nesse card, uma das coisas que eu vou fazer nele é setar uma largura e uma altura fixa, para a gente não ficar se preocupando com isso agora. Então eu vou botar aqui um width de 400 pixels, e um height de 700 pixels para ele ficar centralizado ali na tela. Salvo isso aqui agora, vou rodar um pnpm dev aqui e a gente vai abrir para ver como é que tá ficando a nossa aplicação. Espero que... Bom, tá aqui. Esse aqui é o nosso app até agora. Ainda tá bem estranho. Aqui nessa div eu vou botar um HScreen, pode ser um min HScreen, para então ficar centralizado. Legal, vou botar um bg slate 50, para dar uma sensação de profundidade aqui do card com o fundo. E vou aumentar um pouquinho a largura aqui do nosso card, que eu acho que ela acabou ficando pequena, então 440. Show! Agora a gente vai construir o nosso form, né? Então aqui no meu card content, vamos ver como é que ele está estilizado, essa estilização que vem aqui do chat scene. Então ele não tem uma altura específica. O meu card, beleza. O que eu vou fazer aqui agora... é o seguinte, né? Eu vou nesse meu card, eu vou botar aqui um grid, um display grid, rows, e aqui eu acho que eu consigo botar de uma maneira arbitrária para falar que a primeira coluna do grid, ela, grid, template, rows, eu quero botar fit content, Mansory, min max, max content. Eu acho que aqui eu posso usar main content, um fr e min content. Não sei se no grid eu posso usar min content. Beleza, posso. Então essa parte do meio aqui ela vai ocupar o máximo de conteúdo e o header e o form aqui embaixo vão ocupar o mínimo possível para caber o conteúdo deles. Eu não sou muito bom de grid, mas
É isso. Aqui no footer, a gente vai botar o input, que também vem de components, UI input. E vou botar aqui um placeholder. How can I help you? How can I help you? Beleza? Já tá ali o nosso inputzinho. E aqui eu preciso de um botão. Então eu vou pegar o button, que também vem do components UI. Type dele vai ser submit. E aqui eu vou escrever send. Beleza, já ficou ali do ladinho. Aqui no footer, vou botar um class name space x2 para dar um espaçamento entre o input e o botão. Legal, já tá bem bacana, na verdade. E aqui nas mensagens, eu quero basicamente que apareça as respostas da AI. Então, aqui eu vou criar uma estrutura bem simples. Que ela vai ser o seguinte, eu posso ter mensagens do humano e mensagens do assistente, que é o UI. Então pode ter mensagens minhas e mensagens da AI. Então eu vou criar uma div, e aqui no class content vou botar aqui um space y3 para dar um espaçamento entre as mensagens. Nessa primeira mensagem aqui, ó, eu vou botar basicamente o componente avatar, que vem lá de dentro do ShadScene UI. Dentro desse avatar eu preciso colocar o fallback. O fallback é basicamente um textinho que vai aparecer quando o avatar ainda não carregou. Então eu vou botar aqui DF, que é de Diego Fernandes. E em avatar image, eu vou botar a URL do meu avatar. Pra gente ver se aparece ali. Ó lá. Então ele aparece DF enquanto não carregou e depois aparece o meu avatar, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que pra AI eu quero uma imagem diferente, então eu vou botar a Rocket City. Beleza, então é como se fosse o chatbot da Rocket City, né? E aqui do lado, eu quero o texto da mensagem, então eu vou botar um parágrafo. Vou escrever aqui o loading no VS Code, ele escreve um loading Y. Ou melhor, vou botar aqui... what's your opinion? Aqui tem que escapar isso aqui? Sei lá, cara, isso aqui tem que botar. Deixa assim mesmo. What's your opinion about JavaScript? Então isso aqui é como se fosse a mensagem que eu tinha digitado. E aqui nessa div eu preciso estilizar ela certinho. Então eu vou botar um flex para ficar uma do lado da outra. Um gap 2 para dar uma distânciazinha do avatar. Um text slate 800 para o texto não ficar, ou melhor, 600 talvez. Text small, o texto não ficar tão grande. E aqui no texto em si, eu vou dar um margin top 3 para ele ficar começar um pouquinho mais de baixo ali, ó. Tá mó feio, né, cara? Loading, deixa eu pegar um texto maior aqui pra ver como é que vai ficar quando ficar o texto grande, né? Porque o texto da AI geralmente é maiorzinho. Nossa, ficou feio só. Deixa eu aumentar um pouquinho o gap aqui. Tá. Deixa eu tirar esse margin top. E se eu botar um span aqui dentro? Por exemplo... humano. E aí botar um class name block, font bold, text slate 800. E aí aqui no P eu boto um leading snug para aumentar leading relaxed para aumentar um pouquinho. Melhor que nada. Tá. Vamos aumentar aqui um pouquinho, space Y para distanciar um pouquinho os textos. E aí, beleza. Isso aqui é o formato que a gente vai trabalhar com as mensagens. Então, show. Isso aqui é como se eu tivesse perguntado isso e a AI tivesse respondido isso. Só que agora a gente tem que fazer isso funcionar, né? Então, vamos lá. A gente vai começar precisando do seguinte. Primeiro eu preciso de uma chave da OpenAI. Aqui eu vou estar utilizando a minha chave. E lembrando que isso é um serviço pago,
lembrando que se você criar sua conta agora, você recebe um trial para utilizar ela. Então, pô, Diego, já criei minha conta antes. Cria com um novo e-mail, caso você queira seguir esse tutorial até o final. Mas você vai basicamente entrar em platform.openai.com/account/API-keys. E aqui a gente vai criar uma junto e depois eu deleto. Vou chamar ela de YouTube. E ela vai dar uma key, você copia isso aqui, volta aqui no projeto, .env.local, e a gente vai apelidá-la de OpenAI. Eu lembro que tem um nome que eu boto, ela lê automaticamente, então deixa eu botar aqui o nome certinho. OpenAI _API _key. E aí boto entre aspas duplas aqui, só porque tem um hífen aqui no meio e pode atrapalhar. Show! Agora que já está configurado, a gente vai seguir aqui para fazer a configuração do nosso projeto. A gente vai começar instalando aqui dentro esses dois carinhas aqui, ó, AI e OpenAI Edge. Então, deixa eu abrir aqui um novo terminal. Então, nós vamos instalar AI e OpenAI Edge. Então, o que são esses pacotes, né? AI é basicamente o wrapper da Vercel, então ele vai facilitar a troca de mensagens entre front-end e back-end. De uma maneira mais amigável, porque a gente tem que trabalhar com streaming e tudo mais. O OpenAI Edge, o que ele faz é basicamente um port da API da OpenAI para que ela funcione no ambiente Edge. O ambiente Edge, para quem não sabe, né, no caso, quando a gente está... Bom, o ambiente Edge é basicamente um ambiente que ele é serverless e ele roda muito mais rápido que o Node, mas ele não roda Node. Ele não tem acesso às APIs do Node, ele tem acesso às APIs do browser. Então... Resumindo é isso, tem vídeo mais completo aqui no canal sobre Edge Computing, e o que ele faz então é adaptar a API da OpenAI para que ela funcione nesses ambientes Edge, onde a gente não tem acesso a APIs do Node, né? E aí o que ele fala é basicamente para a gente criar uma rota, dá para fazer de outras formas, mas aqui no Next a gente pode então criar uma API /chat e dentro um arquivo route.ts. Então, toda vez que eu chamar localhost 3000/API/chat, ele vai cair nesse arquivo. Nesse arquivo aqui, que eu vou copiar e vou colocar aqui dentro. E aqui, como a gente pode ver, ele está pegando aquela nossa chave da OpenAI, criando aqui uma configuration, né, que é basicamente a conexão com a API da OpenAI. Aqui, a gente usa o Runtime Edge, que é exatamente o que eu acabei de falar. Ele não vai rodar no Node, ele vai rodar nesse Edge, que é muito mais rápido do que o Node em si, né? Principalmente o processo de booting, de startup. E aqui o que ele está fazendo é basicamente pegando messages de dentro do corpo da nossa requisição e chamando a API da OpenAI, usando o modelo GPT 3.5 Turbo, que hoje é um dos modelos mais rápidos, como o próprio nome já diz, e também mais baratos, mas ele não é o mais esperto, né? Então, se você precisar de um modelo altamente que responde de uma maneira muito precisa, muito especialista, você pode usar o GPT-4, ou se você precisar de um prompt muito grande, né, de analisar uma grande quantidade de dados, geralmente o GPT-4 é mais indicado, mas ele vai ser muito mais caro que o GPT 3.5 Turbo. Eu venho usando o GPT 3.5 Turbo para grande parte das ações rotineiras de inteligência artificial e funciona super bem. E aqui, o que ele está fazendo é, na chamada que ele faz para OpenAI, ele usa esse stream through, ou seja, eu quero retornar, né? Até quando a gente usa lá o chat da OpenAI, você sabe que quando você manda uma mensagem para ele, ele vai respondendo aos poucos, né? Então, isso é legal porque a gente consegue dar uma experiência para o usuário não ter que ficar esperando. Aí já deu erro, beleza. Mas a gente consegue ir retornando o texto aos poucos. E aí, ele usa essa API que vem de dentro da SDK da Vercel, que é o OpenAI Stream e o Streaming Text Response. Então essa eu acho que é a parte mais massa da SDK da Vercel, que eles adaptam, eles criam esses wrappers que facilitam muito o trabalho, né? A DX, né? A experiência de desenvolvimento que a Vercel traz em tudo que eles produzem é sensacional. E lembrando que isso não está atrelado a qualquer plataforma paga deles, tá? Toda essa parte de AI aqui, na verdade, você vai estar pagando só a requisição para OpenAI e não para Vercel. Vercel não tem nenhum custo em cima, eles não colocaram nada disso, né? Então é legal. Beleza, aqui agora eles falam um pouquinho sobre a UI, né? E agora, cara, a experiência de desenvolvimento ela fica mais incrível ainda. O que a gente vai fazer aqui na nossa page? Eu preciso que ele seja um client component, né? Então, aqui dentro de components, eu vou criar um chat.tsx. Vou criar basicamente um componente aqui. E vou copiar tudo que eu tenho lá da minha page.
aqui pra dentro, né, o meu card aqui pra dentro do chat. Né? Por que isso? Porque, como eu falei, eu preciso que seja um Client Component, porque ele vai ter interação com o usuário. Se você não sabe o que é Client Component, dá uma olhadinha num vídeo que eu lancei um tempinho atrás, Next 13, todas as funcionalidades do Next 13, a gente comenta um pouquinho sobre React Server Components, que é aí o novo modelo de componentes do React e tudo mais, mas... Aqui eu vou fazer um Add All Imports para ele importar, deixa eu ver se está tudo errado. Aqui ó, PostCSS importou input do lugar errado. Deixa eu importar input aqui de UI Input. Beleza, tudo certinho. E agora a gente salva isso aqui. Aqui a gente usa o chat, que é o nosso componente. Tiro os imports que eu não estou usando. E agora, aqui no nosso componente de chat, como ele já está usando o useClient, a gente vai agora usar o hook, que vem de dentro do pacote de AI da Vercel. Cara, olha só, eu copio aqui, olha só como é que ele vem, tudo bugado. Mas tá, vamos escrever do zero. Então, useChat. Esse useChat, ele precisa vir de dentro de AI/React, que é a integração com React, tem para Vue, Svelte, como eu já falei. E aqui veja que tem alguns outros, né? Tem o useChat useCompletion. Esse useCompletion, na verdade, ele usa a API mais antiga da OpenAI, que é de completion aqui, que ela tá inclusive marcada como legacy, que é basicamente a API que tinha anteriormente, né, os modelos que a gente tinha anteriormente para responder perguntas, mas hoje em dia a gente usa basicamente só o chat, né, então a gente não usa mais esse completion, por isso, mesmo assim a Vercel deixou os dois, né. E aqui nesse useChat, ele devolve pra gente algumas informações importantes. Messages, que são quais mensagens eu já troquei com a AI. O input, que é o input de texto. Handle input change, que é o evento que eu vou disparar quando eu trocar alguma coisa. E o handle submit. Então é bem simples, na verdade. O que a gente vai fazer aqui agora? Messages eu vou usar para mostrar as minhas mensagens. Esse input eu vou usar como value desse meu input aqui embaixo. O onChange dele eu vou chamar esse handle input change aqui. E eu preciso fazer o submit. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou colocar um form aqui por volta desse input desse button. Deixa eu só pensar aqui rapidinho. O meu card... Tá, eu vou botar um form aqui por volta, eu vou mudar essa classe aqui pro form, claro, né, pra ficar a estilização correta. E aí no onSubmit dele, eu vou chamar o handle submit lá que tá vindo do useChat. E aqui o botão já tá com type submit, beleza? Deixa eu salvar, deixa eu ver se não quebrou nada. Quebrou sim, eu sabia que ia quebrar. Então aqui no form, deixa eu ver se eu tenho que colocar um wfull, já vai dar certo? Não. Eu vou botar um flex e eu vou usar o gap ao invés do space. Beleza, agora já resolveu. O que eu quebrei aqui? Avatar. Ele importou do Radixon. Lugar errado. UI. Add all imports. Beleza, agora sim. E agora, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Messages. Map. E para cada mensagem, eu quero retornar um carinha deste aqui. E vou tirar essas mensagens fakes que eu tenho aqui dentro. E agora, aqui na key, provavelmente eu tenho um message ID. Beleza. Para determinar se eu vou mostrar a minha foto no avatar ou a da Rocket City, o que eu vou fazer é usar o message role. Porque no role eu tenho informação se ela é de quem que é essa mensagem. Se ela for uma mensagem do usuário, eu vou mostrar o meu avatar. Se ela for uma mensagem da AI, que é do Assistant, eu vou mostrar a da Rocket City. Então, vou botar aqui RS. Legal. E aqui embaixo eu preciso do texto. Aqui mesma coisa, né? Humano ou AI. Eu vou fazer message role equals user. Deixa eu quebrar a linha aqui para não ficar minha câmera em cima. Então, se for user, eu vou mostrar humano. Botar usuário. Humano fica meio estranho. Se não, botar AI. Aqui a gente poderia fazer mais alguns ifs. E aqui é o conteúdo da mensagem. Então, message.content, que é uma string. Beleza, eu acho que até agora tá tudo tranquilo. Só que vamos dar uma olhadinha lá se tá tudo certo. Então, text completion, não é isso que eu quero.
Aquele deve API chat route, ele deve usar automaticamente. Só que se eu não me engano aqui, ó, eu posso passar o endpoint. Que ele por padrão já usa API chat, que é o que a gente criou, tá? Mas eu vou deixar aqui até para você saber que existe, ó. Se o nome da rota que eu criei aqui não for exatamente esse, a gente pode trocar aqui na API. E aqui, inclusive, eu posso passar vários parâmetros diferentes, tá? Então, vamos lá testar agora a nossa aplicação para ver se ela tá funcionando. Bora lá? Então, olha só, vamos voltar aqui no projeto. E agora sim, qual a sua opinião sobre o React em comparação ao Vue? Dou Enter. Como assistente de IA, não tenho opiniões pessoais. Eita preula! O que a gente vai fazer aqui agora? Só para resolver esse bugzinho que deu, tá? PNPM, DLX, ShadScene, UI, Latest Add. E a gente vai procurar um componente aqui que é no teu tempo, pode rodar, beleza. Que é o scroll area, pra gente colocar um scrollzinho, né? Então, yes, aqui. E aí, até vendo a documentação aqui do scroll area, basicamente eu preciso colocar aqui, ó, um scroll area, bem simples. Então, vamos lá. Chat content, eu acho que eu boto aqui dentro. Então, scroll area, que vem aqui de UI. Boto as mensagens aqui dentro. E aqui no class name, vou botar um H full, para ele ocupar toda a área aqui dentro. Será que é só isso? Eu acho que é. Volta. Não deu certo. Qual sua opinião sobre o React versus Vue? Deixa eu ver se ele vai criar scroll area aqui dentro. Peraí. Vou fazer o seguinte. Vou tirar esse height daqui. Posso tirar isso aqui. Aqui eu jogo o height. Botar um pouquinho menos. Esse space também vem aqui. Isso aqui vem pra cá. Haha! Tá ali. Um pouquinho menor. Vou botar uns 600 aqui. Legal. Então já tem aqui a scroll. Scroll ficou um pouquinho em cima do texto. Então a gente pode, se eu não me engano, fazer um PR4 aqui. Pra dar um paddingzinho. Legal. E agora, as mensagens aqui... porque o scroll area, ele bota mais coisas aqui em cima. Então, eu vou fazer assim, bota um MT2 aqui, tira esse space, MT3, só pra... Ou melhor, MB4. Tá show assim. Então, olha só, a gente já tá respondendo. Isso aqui é bem massa, né? E isso aqui funciona, já tá funcionando totalmente, né? E essa parte de streaming, ela tá sendo feita totalmente automatizada pela AI. E, cara, aqui dá pra gente otimizar isso aqui de diversas formas, né? Uma das coisas que é legal a gente pensar que a gente pode otimizar isso é aqui na parte de requisições, né? A gente pode mudar o formato do prompt, né? Porque hoje a gente só repassa a pergunta que o usuário fez aqui pra dentro. Só que isso é problemático, porque o usuário pode falar alguma coisa assim, ó. Quais as vantagens do React? Me retorne em Markdown. E aí o que acontece é que a nossa aplicação ela não está pronta para lidar com o Markdown, né? Veja que ela recebe aqui, né, o texto e ela não está pronta para lidar com o Markdown. Então, o mais correto aqui seria essa parte de Markdown, ela tá no System Message, que é uma forma de eu adicionar comportamento aqui não substituível dentro da AI, né? E aqui, cara, assim, é muito massa. A gente viu a API de AI do Next, da Vercel. Isso aqui é muito legal. Não necessariamente a gente precisa usar a SDK da Vercel para fazer esse funcionamento, só que ela traz essa facilidade em a gente fazer essas coisinhas que são mais chatinhas de
incrementar o texto, né, fazer o streaming do texto, enviar a mensagem, fazer o prompting. Então tudo isso é um pouquinho mais chato da gente fazer porque a OpenAI ela só oferece uma REST API e o resto a gente tem que lidar tudo por conta própria. E aqui eu espero que você tenha curtido o funcionamento disso, mas eu tenho certeza que se você se interessa por AI, você deve ter muitas outras dúvidas de como, por exemplo, fazer esse chatbot responder com base no conteúdo da nossa aplicação. E isso é um processo mais extenso, que envolve vários conceitos, trabalhar com bancos de dados de vetores, busca semântica, embeddings. Então, eu adoraria trazer conteúdo sobre isso aqui dentro do canal. Então, se você tiver qualquer dúvida relacionada a como utilizar a inteligência artificial, pode ser dúvida técnica, pode ser recomendação de biblioteca, de ferramenta, como usar a inteligência artificial tecnicamente aí para resolver problemas ou tornar a usabilidade da sua aplicação melhor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou fazer um PR essa semana respondendo boa parte das dúvidas. E se vocês curtirem, deixarem bastante like aí e comentários nesse vídeo, eu vou trazer a continuação desse conteúdo aqui, criando um chatbot que responde perguntas relacionadas ao conteúdo da plataforma especificamente. E aí a gente cria uma plataforma, sei lá, de vídeo ou de blog, alguma coisa que tenha conteúdo pra gente responder com base exatamente nesses conteúdos. Então deixa aqui embaixo nos comentários e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.